Esta greve geral claramente é uma greve com natureza política. Esta é uma greve que não tem qualquer justificação e é uma greve, no fundo, utilizada pelos partidos de esquerda para tentarem mascarar a vitória da AD nas últimas eleições e a derrota clamorosa que a esquerda teve nessas mesmas eleições. Porque, de facto, não tem nenhum sentido. Repare, neste momento, as famílias portuguesas mudaram para melhor a sua vida. Há melhores salários, há menos impostos, as famílias portuguesas têm mais rendimento disponível no final do mês e hoje soubemos, aliás, uma excelente notícia. É que em 2024 tivemos menos pessoas em risco de pobreza e com uma redução significativa relativamente aos mais idosos. E por isso, neste momento, as pessoas vivem melhor, as pessoas ganham mais dinheiro, pagam menos impostos e por isso não há razão absolutamente nenhuma para que haja esta greve geral. Esta greve geral, só para terminar, sim, esta greve geral, como eu dizia hoje no Parlamento, é uma daquelas certezas que existe na política portuguesa. Sempre que há um governo da AD, há uma greve geral. Porquê? Porque os governos da AD fazem reformas estruturais, põem o país a crescer e há um conjunto de partidos à esquerda e um conjunto de sindicatos que, no fundo, o que querem é que Portugal se mantenha na mesma, sem qualquer mudança. Vou passar aqui também a conversa ao Miguel Costa Matos. O PS acusa o Governo de desproteger os trabalhadores. Qual é, na opinião do PS, o ponto mais sensível desta reforma laboral? Acredito que estejam a favor desta greve. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, cumprimentar quem nos está a ouvir em casa e dizer que é muito estranho, acho que nenhum português que está lá em casa compreende este discurso de que está tudo bem agora com o país. De repente, em 1 ano e 8 meses, o país ficou todo ele muito bem. Aliás, eu gosto muito quando falam de 4 descidas de IRS, 2 delas foram aprovadas com os votos do PS e com os votos contra da AD, por exemplo, desde que este ano e meio começou. Mas, falando da greve geral, há um motivo pelo qual há uma greve geral, ao contrário do que aconteceu nos tempos dos governos da esquerda. Também havia greves. Aliás, eu recordo-me muita gente à direita a dizer como é que é possível haver estas greves dos professores, por exemplo. Mas não havia uma greve geral. Mas não havia uma greve geral. E há um motivo pelo qual não havia uma greve geral. Naturalmente, nós não poderíamos dar tudo o que os sindicatos pedem. Toda a gente compreende isso, não é? Porque o país tem recursos limitados. Mas quando se faz uma afronta como este pacote laboral aos direitos dos trabalhadores, é necessário haver uma resposta. E repare que esta é uma resposta, em primeiro lugar, a um pacote laboral ilegítimo, porque não está no programa eleitoral da AD. E ainda nos últimos dias tem havido este debate muitas vezes na Assembleia da República. É agir porque o PSD pede para distribuir o programa eleitoral da AD e depois vai-se ver as páginas que eles pedem para distribuir e não está lá a revisão das leis laborais, não está lá nenhuma única referência em um pacote laboral. Não é deste género, é de género nenhum. Em primeiro lugar, há esta cobardia da AD em não terem apresentado aos eleitores o pacote laboral que agora estão a querer fazer avançar. Mas em segundo lugar, de facto, há da parte dos trabalhadores uma compreensão que este pacote é diferente. Nós ouvimos muito este discurso de ser contra este pacote ao imobilismo. É importante recordar que as leis laborais foram alteradas há pouco tempo, justamente no sentido de as ajustar para elas poderem estar adequadas para a inovação. Nós não precisamos de reformar as leis laborais de 3 em 3 anos. Mas também é bom que tenha alguma estabilidade, senão as empresas têm que se ajustar sempre aos custos do que são as novas leis. Estas leis em particular não servem à inovação. E eu vou-lhe dar um exemplo muito claro. Toda a gente percebe que as empresas mais inovadoras, as empresas tecnológicas, por exemplo, são aquelas que mais recorrem aos contratos sem termo e menos recorrem aos contratos precários. Ora, porquê que estas leis laborais acham que vão estimular a inovação, fazendo o contrário do que as empresas tecnológicas estão a fazer? Alargando a possibilidade do recurso ao outsourcing, alargando a possibilidade do recurso aos contratos a prazo, alargando a possibilidade dos despedimentos. Eu recordo. Só que para passarmos a responder, o Paulo responder, a coisa mais estranha que é, agora o processo de despedimento passa a poder ser feito sem prova escrita. Ora, isto passa pela cabeça de alguém que isto seja justo, que isto permita um trabalhador inovar? E esse de facto tem sido um dos pontos mais criticados pela oposição. Também aqui passar ao Paulo Núncio, Miguel Costa Matos a falar aqui até em ilegitimidade, também cobardia por parte do Governo. Como é que responde a estas acusações? Enfim, são acusações
de um PS que perdeu claramente as últimas eleições, que viu o programa da AD, que tem um conjunto de reformas laborais incluídos e que, aliás, a reforma laboral resulta também do acordo que foi celebrado com os parceiros da concertação social, já estava prevista uma reforma laboral e o Governo tem a coragem de avançar para essa reforma laboral que é decisiva para que o país cresça a 3% no final da legislatura. Mas deixe-me dizer também uma coisa que me parece da maior importância neste momento. Fazendo um balanço, nós temos que chegar à conclusão que esta reforma, que esta greve geral foi um autêntico flop. Há setores em que a adesão à greve não chegou aos 5%. Temos informações, por exemplo, o setor do calçado não chegou a 1%. O setor do têxtil não chegou a 2%. Outros setores fundamentais em Portugal não chegou a 5%. E acha que essa adesão à greve significa que os portugueses estão com o Governo? Significa que os portugueses querem trabalhar, que os portugueses querem contribuir para o futuro do país e que os portugueses não percebem esta linguagem da esquerda, aliás, percebem-na cada vez menos. A esquerda, no seu todo, hoje já representa menos de 1/3 dos deputados no Parlamento, e se continuar com estas cartilhas do século XIX, quer dizer, nunca chegará a recuperar o tombo que esteve. E por isso, deixe-me já agora também dizer outra coisa. Certo, mas há uma coisa que eu também não posso deixar de referir, é aquilo que está a acontecer neste momento na Assembleia da República. E eu não posso deixar de condenar ações violentas de trabalhadores em desespero, depois da greve não ter corrido como gostariam que corresse. E continuamos a assistir já agora a imagens em principalmente de sindicatos afetos à CGTP, que, porque não tiveram o ganho de causa que pretendiam durante este dia de greve geral, resolveram ir para a Assembleia da República, terem alguma visibilidade dos jornalistas e, segundo as informações, estão a atirar garrafas de vidro e estão com cenas de provocação às forças de segurança. Ora, isto significa que os trabalhadores, principalmente aqueles sindicalizados que são cada vez menos em Portugal, perderam completamente com esta greve geral, como demonstram um comportamento que deve ser condenado a todos os níveis. Miguel Costa Matos, o Governo acusa o PS de ser conservador, também de bloquear a modernização laboral. O PS está a defender direitos ou apenas a aproveitar esta greve para marcar a posição política? Vamos falar então de casos em concreto. Os portugueses, desde a pandemia, que muitos querem fazer teletrabalho, parcialmente, alguns totalmente, mas parcialmente. O que este pacote laboral do Governo procura fazer é permitir que as empresas possam mais facilmente recusar o teletrabalho. Vamos falar de uma outra coisa, que é os portugueses querem mais tempo com a sua família, mais conciliação. Ora, este pacote laboral, uma das coisas que visa fazer é justamente impedir que os trabalhadores possam recusar trabalhar ao fim de semana. E outra coisa tem o regresso do banco de horas individual, faz com que uma pessoa possa trabalhar até 50 horas por semana, portanto mais 10 horas do que está a trabalhar agora, de forma gratuita, sem ter compensação por isso. E nós poderíamos falar de vários outros exemplos do que é que estas leis laborais fazem. Por exemplo, em matéria de reintegração. Nós sabemos que as transformações tecnológicas vão fazer com que nós tenhamos pessoas, infelizmente, a irem para o desemprego. Indústrias vão ter que se adaptar. Ora, se nós permitimos que, para além de quando uma indústria fecha, quando uma empresa tem um despedimento que é considerado ilícito, pode depois não reintegrar esse trabalhador, isso é que está a condenar as pessoas, possivelmente, a um desemprego de longo prazo. Nós temos mesmo que concluir este frente a frente, só para deixar aqui também uma posição clara do PS, ainda há instantes Paulo Núncio a condenar estes atos de vandalismo que estamos aqui a assistir. Isso é evidente, para deixar clara é? também aqui a posição do PS relativamente a estes atos mais tensos que estamos a assistir aqui. Claro que sim, mas isso acho que a ordem, toda a gente tem deveres, até quando se está a protestar, de respeitar a ordem. Enfim, acho que esta greve era evitável e teria sido evitável tudo isto se o Governo não tivesse apresentado um pacote que não estava no seu programa eleitoral, que é extremamente radical, e o desespero viu-se quando Luís Montenegro vem apresentar com cenoura abanada assim à frente da cabeça dos portugueses os 1.500, 1.600 euros de salário mínimo. Todas estas provocações não ajudam, mas isso também não justifica o que estamos a ver, estes excessos que naturalmente têm que ser condenados.